Olá, turma do primeiro ano. Que saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre sons da língua e convenções da escrita. Eu estou com a professora Nájila Guedes e é muito interessante a gente falar sobre esse assunto faz parte do primeiro bimestre, conteúdo do primeiro bimestre e está no livro de vocês também. Os sons que nós pronunciamos durante nossa língua, muitas das vezes não é da forma que nós escrevemos. Então, é muito interessante estudar sobre a morfologia, que estuda a estrutura das palavras, para poder entender um pouco melhor sobre a escrita e a fala. Dentro dessas convenções, nós temos a questão fonética. Construindo os conceitos, a gente fala dentro da morfologia que a estrutura das frases ela é estudada por essas formas. Morfo, forma, logia, estudo. E dentro disso nós temos a fonologia, porque a fonologia é a parte da gramática dos fonemas. Fonemas são os sons. Cada letra ele tem um som. E esse som a gente chama de fonema, tá? Fonologia. Os fonemas são essas unidades mínimas dentro de uma frase, tá? Que são os sons. A fonologia estuda os fonemas. E os fonemas são esses pequenos sons. Diferente de letra. Porque muitas das vezes a gente tem a palavra que a gente fala de uma forma e escreve de outra. Então, letra é diferente de fonema. Fonema é relacionado a som e letra é a forma gráfica como nós escrevemos esse fonema. Exemplos: cola, olha o C aí, Czão, cola. C, ele tem o som com O fica có. Isso é letra na escrita. Outro exemplo que eu tenho clássico para vocês é a palavra casa. A letra S, quando a gente pronuncia, o som sai como Z. O fonema é de Z, mas a letra é um S. Olha lá, cala, nota, bola. Letra é como você observa a escrita e fonema é o som que sai, como é que ele sai. Trocando as letras para cada radical aí, olha como a gente muda a frase. Fica cola, bola, mola, cala, bala, mala, nota, bota, cola. Então, quando nós trocamos uma letra, muda-se também o fonema e aí a gente constrói uma palavra. O que são semivogais, que é super importante também estudar dentro dessa construção. Semivogais são fonemas que se apoiam em uma vogal para formar sílabas. Lembra da separação de sílabas? Casa, C-A-S-A, é separação de sílabas. Então, a vogal ela vai se apoiar numa sílaba para ter formação dessa sílaba. Quer dizer que cada sílaba tem que ter uma vogal. Em síntese, a semivogal está sempre ao lado da vogal, na mesma sílaba, porque a semivogal ela não é muito forte, então ela precisa dessa vogal ali do lado, formando ditongo ou tritongo. Aí a gente tem as semivogais, são E, I, O e U. Por que elas são semivogais? Porque quando a gente pronuncia dentro da fala, alguma coisa vai impedir delas saírem. Falem comigo, E. A tua língua, ela ficou um pouco tremendo, então o som dela não foi livre quando a gente fala o E. E a tua língua, ela sobe. Então, na pronúncia, tem essa construção aí de impedimento do ar. Ou você tem que fazer um biquinho para poder sair o O. A mesma coisa. Então, elas são consideradas semivogais por conta dessa saída na pronúncia. E nós temos outras semivogais também que são Y e W. A letra E em mãe, olha como ele é um ditongo aí, porque tem duas vogais juntas, uma vogal e uma semivogal. Letra I, pai, olha aí o ditongo, tá? A mesma coisa nas outras palavras. Aí tu dá uma pausa, bem breve, e vai olhando para cada um. Como nós temos alguns minutos apenas, eu vou passar, mas você analisa cada uma aí como eu tô fazendo com você agora. Fonemas fonológicos.
Fenômenos fonológicos. São fenômenos que acontecem quando nós pronunciamos um som, tá? Como é que isso ocorre? Durante a pronúncia de uma palavra, observamos certos fenômenos. Esses fenômenos são encontros vocálicos, ou seja, se encontra algumas vogais aí, encontros consonantais, se encontram algumas consoantes, os dígrafos e os dífonos. Vamos ver cada um deles. Em encontros vocálicos, nós temos o ditongo, tritongo e o hiato. Ditongo, 2, tritongo, 3, hiato é a separação total. Ditongo é a união de duas vogais. Olha aí o E e o I. Tritongo, a união de 3 vogais. O, A, o I de Paraguai. E o hiato, quando ocorre ele, é porque se houve a separação dessas duas sílabas. Coroado. Então, teve a separação do O com A, então chama-se hiato. Encontros consonantais. É a sequência de duas ou mais consoantes. Já sabe, se é encontro consonantal, é encontro de consoantes numa palavra. Se há a existência de uma vogal intermediária como cacto, flor, frio, magnético, então essa sequência aí, se ela for unida dentro de uma separação de sílabas, quer dizer que o nome disso é encontro consonantal. Quando nós separamos a palavra cacto, o C do T não se separa. Quando nós separamos a palavra flor, ele não vai ter essa separação. Frio, a mesma coisa. E assim vai. O encontro consonantal perfeito, quando na divisão silábica as consoantes se mantêm inseparáveis. Olha lá, então a gente vai ter aí um encontro consonantal, onde essas consoantes vão estar ali juntas na hora da separação. Esse é o encontro consonantal perfeito. Olha o Brasil, B com R ficou junto. Claro, CL ficou junto. Flores, FL ficou junto. O nome disso é encontro consonantal perfeito. Encontro consonantal imperfeito, quer dizer que na hora da separação eles vão se separar, então é imperfeito. O perfeito fica junto e o imperfeito fica separado na hora da separação. Olha lá, advogado, o D separou do V, aftas, o F separou do T, almoço, o L separou do M, costas, o S separou do T e forte, o R separou do T. Isso é encontro consonantal imperfeito. Na separação de sílabas, eles vão se desencontrar, cada um vai para um lado. Dígrafo. O dígrafo é quando nós temos essas letras juntas, que é NH, CH, LH, QU, GU, tá? Quando eles estão juntos e na hora da separação, não há separação, eles permanecem juntos. Então o nome disso é dígrafo. Temos também o dígrafo, que sempre se separa, ou seja, quando você vai fazer a separação de sílabas, eles têm que estar um distante do outro. Olha lá, carro, você usa RR e cada R tem que ficar de um lado. Que mais? Assado, SS, eles têm que separar. SC, na IC, tem que separar. XC também tem que separar. XS também tem que separar e SC também se separa. Nós temos os dígrafos consonantais, que aqui eu coloquei para vocês, que é o CH, que nunca vai se separar, China, chuvisco, LH, alho, milho, NH, sonho, galinha, nunca se separa, porque são dígrafos consonantais que sempre vão ficar juntos, tá? Esse dígrafo SS e RR, eles sempre vão se separar. Na hora da separação de sílabas não podem ficar juntos porque são letras repetidas. Mesma coisa com SC, S cedilha, XC, XS, GU e QU. Nós temos aí os dígrafos vocálicos ou nasais, quer dizer que quando nós pronunciamos ele, nós utilizamos a nossa narina para que o som da letra saia. Exemplo, campo, sangue, sempre. Testa comigo. Fale a palavra campo, sangue, sempre, tento, limpo. Apertando, fechando o nariz para ver como o som vai sair estranho. Olha lá. Campo, sangue, sempre. É até engraçado, né? Isso é dígrafo vocálico, vocálico ou nasal. É quando o som da letra sai pelo nosso nariz. O dífono
Um grafema expressa dois fonemas, ou seja, na hora do som, uma letra tem dois sons. Exemplo, tórax. Olha como o tórax é escrito, T-O-R-A-X, e quando sai o som do X é como se fosse um CS. O nome disso é dífono. Outro exemplo, tax. O som do X sai como se fosse um CS. Então o nome disso é dígrafo porque é uma letra que tem dois fonemas, ou seja, dois sons. E o metaplasmo, que é uma mudança fonética que acontece durante uma determinada palavra. Por que acontece essa mudança? Porque nós, seres humanos, nós somos capazes de mudar tudo o tempo todo, de acordo com as nossas necessidades. E aí, com o passar do tempo, nós fomos abreviando algumas palavras. Exemplo disso é a vossa mercê, é o metaplasmo. De vossa mercê passou para vós mercê, de vossa mercê passou para vós mercê, de vós mercê passou para você, depois veio você e agora C. Daqui a pouco vai ficar só o E, né? Porque vocês adoram abreviar no WhatsApp, Instagram, esse é o fenômeno natural da língua. A língua muda, em variedade linguística a gente estuda esse fenômeno metaplasmo, e isso é normal. Aqui termina a nossa aula, tá? Com o metaplasmo. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre outros assuntos também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.